Feliz sábado. Que a paz do nosso Deus esteja no coração de cada um de nós nesta manhã e que o Espírito Santo de Deus possa falar aonde que a mensagem do homem não pode chegar. A mensagem da palavra de Deus é a mensagem que vem de Deus. Ela vai aonde que o homem não consegue ir, que é no mais profundo e íntimo do nosso coração. Oremos então em espírito para que Deus venha nos falar através da sua palavra nesta manhã. Que Deus nos abençoe assim. Amém. O tema da mensagem que nós iremos tratar nesta manhã, ela traz o seguinte título: a mensagem da cruz. E é sobre a cruz de Cristo que nós iremos ver na palavra de Deus nesta manhã. Eu tenho aproximadamente quase 16 anos que eu estudo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, acompanhado do espírito de profecia. No ano de 1997, se alguns de vocês, irmãos, chegasse perto do irmão Simon e perguntasse a ele qual é o primeiro livro da Bíblia, eu não saberia responder. Ou se me perguntasse qual é o último livro da Bíblia, em 1997, eu não saberia dar essa resposta aos irmãos. Mas na infinita graça do nosso Deus e na sua infinita misericórdia, Ele permitiu que conhecesse a sua palavra, a Bíblia Sagrada, estudar a Bíblia com o auxílio do espírito de profecia. E em 1998 para cá, eu comecei então a ter o conhecimento da mensagem de Deus para o meu coração. Mas o que me chama a atenção disso tudo é que há 16 anos estudando Bíblia e o espírito de profecia, eu não entendi a mensagem da cruz, porque Jesus morreu por mim. Há 16 anos de estudos. Por isso que a irmã White, ela comenta que a mensagem da cruz será tema para ser estudado por quanto tempo? Por toda a eternidade. Muito bem. E eu gostaria que todos que se fazem presente abrisse comigo no texto em 2 Coríntios. Vamos abrir nossa Bíblia para o livro de 2 Coríntios. O que me levou a ter essa conclusão de que há 16 anos de estudo com Bíblia e espírito de profecia, eu ainda não havia conseguido enxergar o porquê Jesus havia morrido pela minha transgressão. Por que Ele fez isso na cruz do Calvário? Livro de 2 Coríntios, eu quero convidar a igreja, aqueles que não têm Bíblia, sente perto, aqueles que têm, colabore com o seu irmão que está ao lado. Nós vamos abrir nossa Bíblia para o livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 15. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. A palavra do Senhor diz assim que Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si mesmo, mas vivem para aquele que morreu e foi ressuscitado, para a salvação deles. Irmãos, esse verso ele guarda uma mensagem que deve ter a nossa extrema atenção nessa hora e nesse momento. Há uma revelação nesse verso que traz o seguinte, que Ele morreu por todos. Quem é todos? Nós, aqueles que estão lá fora também, é todos? Sim. Todos os habitantes da terra? Sim. Seja ele bom ou seja ele mau. Cristo morreu pelos maus também? Sim. A Bíblia diz assim no versículo 15, que Ele morreu por todos. Jesus morreu na cruz do Calvário por irmão Simon, morreu por você, por todos. Sabe para que Ele morreu por todos? Para que Jesus morreu? Para que o verso diz assim, olha, vamos ler no versículo 15 novamente, para quê? Para que nós
para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos. O verso diz assim, que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmo. Esse foi o objetivo da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu para que você não vivesse mais para você mesmo. Não vivesse mais para você mesmo. E quantos aqui ainda estão vivendo para si mesmo? Ah, mas eu guardo o sábado, eu acredito na doutrina dos 144 mil, mas ainda continuo vivendo para si mesmo. Não, mas eu faço todas as lições da escola sabatina, faço todas as lições, dá o dízimo e a oferta, mas continuo o quê? Vivendo para si mesmo. Ah não, mas eu sou batizado na igreja de Deus, e creio que a reforma é a igreja de Deus, eu sou membro da igreja de Deus. É membro da igreja de Deus, mas está continuando o quê? A viver para si mesmo. Livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10. O versículo 39, a palavra do Senhor diz assim, que quem procura seus próprios interesses, nunca terá a vida verdadeira. Quantos aqui estão procurando o próprio interesse? Você nunca terá a vida verdadeira. É uma afirmação bíblica. O homem, ele tenta preencher a sua alegria na riqueza, na fama, na beleza. O homem tenta preencher a sua alegria no sucesso. Tudo isso ele está procurando o seu próprio quê? Interesse. Às vezes nós entramos pela porta daquela igreja, nós queremos ir para o céu, é porque isso é o nosso próprio quê? Interesse. Isso vai me beneficiar, eu vou deixar de queimar no inferno, né? Eu vou para o céu porque lá vai ter um lago de água cristalinas e montanhas verdejantes, e eu vou só faturar indo para o céu. Eu estou procurando o quê? O meu próprio interesse. E aquele que sonda e conhece os corações, sabe o interesse de cada um de nós. Mas o objetivo de Cristo na cruz do Calvário ao morrer, não foi para satisfazer o meu e o seu interesse, foi para que você deixasse de viver para você mesmo. Está você vivendo para você mesmo? Ainda você não encontrou a vida verdadeira. Somente aqueles que tomaram no seu coração uma profunda decisão, aquela que vem lá do íntimo, fala: Senhor, nunca mais eu quero viver para mim mesmo. Que o Senhor não deixe que eu viva mais para eu mesmo. Eu sou propriedade exclusivamente sua. Os meus sonhos são seus, os meus projetos são seus, os meus ideais agora pertencem a Ti. E que a minha vontade não seja mais a minha vontade, seja feita a sua vontade exclusiva. Esses entenderam a mensagem da cruz. Esses sim entenderam. Irmãos, é um verso que nos chama à responsabilidade cristã. Se existe um entre nós que guarda o sábado, que faz a lição da escola sabatina, que acredita na tríplice mensagem angélica, que entende o santuário e que tomou a decisão de ser membro da igreja de Deus e que continua vivendo para si mesmo, ele ainda não encontrou o quê? A vida verdadeira. Está se enganando a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele ensinou na sua época o que é a vida verdadeira. E os judeus tinham dificuldade de entender isso. Os judeus, tinha classe dentro dos judeus chamado fariseus. E os fariseus eram homens, de excelência, sabem quê? Em obedecer à lei de Deus. Sabe como que os fariseus ensinavam o caminho para o homem encontrar a vida verdadeira? Sabe como que era ensinado dentro do farisaísmo? Ser fariseu, irmão, hoje, se eu chamasse alguém aqui de fariseu, vocês ficariam ofendidos? Seu fariseu, ficaria, Marçal? Com certeza, ficaríamos. Eu também ficaria ofendido por isso, porque hoje o título de fariseu é um título de baixo, que abaixa a nossa moral. Mas na época fariseu era ser elogiado,
era poder dizer assim: olha, você pertence à conferência geral. Era uma posição que é elevada entre o povo de Deus. Olha, hoje está aqui, né, o membro da conferência geral. Isso é afronta quando eu falo que uma pessoa é membro da conferência geral? Não, é um elogio, é algo gratificante. Isso na época, esse título de fariseu, era o homem que guardava e obedecia tudo que Deus mandava, na lei de Moisés. E o interessante, irmão, sabe como que os fariseus apresentavam o caminho para encontrar a verdadeira vida? O caminho dos fariseus era o seguinte: Paulo foi fariseu, viveu isso, e Paulo, ele contou isso nas suas cartas. O caminho dos fariseus era o seguinte: olha, você deve se esforçar de toda a sua força, o seu conhecimento, a sua sabedoria, para obedecer os mandamentos de Deus. Deus vai te dar força e você então encontrará a vida verdadeira. Tem alguma coisa de errado nessa mensagem? Sim ou não? O que os irmãos acham? Você se esforça em obedecer. Era o caminho dos fariseus. Esforça, irmãos, em obedecer os 10 mandamentos, a lei de Deus. Obedece os 10 mandamentos, e então você encontrará a vida verdadeira. Aí Jesus vem, olha para aquela classe, aquela elite que estava toda trabalhando nesse processo, e Jesus fala assim: olha, sepulcro caiado, por fora é como? Ó, excelência, mas por dentro estão cheios de quê? Ossos podres. Quando Paulo entendeu essa mensagem de Cristo, e ele esteve nas suas viagens missionárias, Paulo havia apresentado ao mundo naquela época algumas afirmações que abalaram a fé dos judeus, a cegueira espiritual que eles estavam vivendo. E alguma das afirmações Paulo disse foi o seguinte para aqueles judeus: ele diz assim: olha, eu não sou guiado mais pela lei dos 10 mandamentos, pela lei de Deus, eu sou guiado pelo Espírito. E aí agora eles ficaram assim encucados, pensaram assim: olha, Paulo, você já foi fariseu como eu, e agora você não é guiado pelos 10 mandamentos? Como é que é isso? Como que você me explica isso? E aí Paulo agora sabe o que Paulo diz? Ele apresenta aquilo que os judeus não tinham conhecido: a cruz do Calvário, a mensagem da cruz. E Paulo diz assim: olha, o caminho é o seguinte, o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, olha, primeiro os fariseus pregaram o seguinte, gente, ele apresentava o caminho, vocês vão me falar se tem ou não diferença. Primeiro ele apresenta o caminho dizendo: ó, você se esforce em obedecer os 10 mandamentos, e que você vai ter a vida verdadeira. Agora vem Paulo. Paulo diz assim: não, eu não sou guiado mais pela lei, eu sou guiado pelo Espírito. Aí os judeus: ah, então eu quero que me explica. E como que isso acontece? Ele fala assim: olha, é muito simples. Simples, Paulo? É simples, porque o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a... Quem é o caminho? É quem, gente? É Cristo. Cristo é o caminho. E Jesus disse mais: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Olha, Jesus diz que é o caminho, e ainda diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Mateus capítulo 16, Paulo apresenta para os judeus dizendo o seguinte, versículo 24: e Jesus disse mais aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Jesus disse que é o caminho, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus foi para onde? Para onde que Cristo foi, irmãos? Para a cruz do Calvário. Para a cruz. Sabe o que significa ir para a cruz? Jesus falou assim: a minha vontade é santa. A vontade de Cristo era santa ou não? Sim, era santa, mas ele disse assim: mas eu não vim fazer a minha própria vontade, a renúncia do eu, do ego, mas eu vim fazer a vontade daquele que me
enviou. E agora o caminho era o seguinte, olha, o pecador recebe a luz do Espírito Santo e é convencido que é pecador. Agora ele quer se libertar do pecado, o que ele precisa? De seguir o caminho. O caminho é quem? Jesus, que ele diz, eu sou o caminho. Mas o caminho leva para onde? Para a cruz. Aquele que renunciar a tudo quanto tem. Por isso que Jesus diz assim, olha, o apóstolo diz que ele morreu para que os que vivem não vivem mais para si mesmo. Não vive mais para si mesmo. E agora, Paulo apresenta mais o seguinte, depois que Jesus é o caminho, ele morreu, o que aconteceu com Cristo depois de 3 dias? Ele ressuscitou. Irmãos, a morte e ressurreição de Cristo foi o tema principal da mensagem do apóstolo Paulo. Morte e ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, Ele deu a você e a minha pessoa, de sermos participantes da natureza divina. Em 2 Timóteo diz assim que Ele nos deu o dom de nos tornar participantes da natureza divina. Está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, os irmãos podem ler depois. Ele nos deu esse direito de sermos participantes da natureza divina. E Paulo queria apresentar isso para os judeus, olha, eu obedeço à lei de Deus, não é porque a lei manda em mim, é porque a minha natureza foi modificada. E agora eu não possuo mais aquela natureza que me leva ao pecado e é condenada pela lei. Mas eu sou participante de que natureza? Da natureza divina. Ele fala, não sou eu que vivo mais, mas Cristo que vive em mim. Os judeus obedeciam o sábado, porque a lei mandava obedecer o sábado. Você precisa de mandar o peixe nadar? Tem que ter uma lei sem peixe, você tem que nadar todo dia. Assim Paulo queria dizer para o passarinho você tem que voar. O pássaro sabe que ele pode voar, é da natureza dele que voe durante o dia. O peixe também nade. Isso, irmão, é natureza. Quem é participante da natureza divina não precisa mais de obedecer à lei. Por quê? Porque todos aqueles mandamentos, ao invés de estar escrito em tábuas de pedra, agora está escrito em tábuas de quê? De carne, que é o seu o quê? Coração. Esse era o objetivo, o plano de Deus. Que o homem não obedecesse mais à lei escrita, mas obedecesse à lei do Espírito que está no seu coração. E essa lei contém todos os 10 mandamentos, também registrado na lei de pedra. Mas fica uma questão agora para nós, irmãos. Todos aqueles que são participantes da natureza divina, todos que são participantes da natureza divina, em Cristo tem pecado? O Espírito de profecia diz, olha que afirmação séria, irmãos. O Espírito de profecia diz assim, olha, Ciência do Bom Viver, página 180. Fala assim que Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. E sua vida declara que a humanidade unida à divindade não comete pecado. Tem alguém na igreja que comete pecado? Sim ou não? Quem comete pecado na igreja, não precisa de levantar a mão, que Deus sabe. Mas o que ele quer dizer para você dessa manhã? Sabe por que você comete pecado, irmão? É porque você não é participante da natureza divina. É só por causa disso. É só por causa disso. Quantas naturezas tem no homem? O homem pode viver 2 tipos de natureza. Quais são essas naturezas? É uma natureza com Deus e uma natureza sem Deus. A natureza sem Deus nós chamamos de quê? Natureza pecaminosa, que é a natureza carnal, que é o homem velho. É uma natureza sem Deus. Nós nascemos sem Deus, porque nossos pais no passado pecaram. Mas Jesus, quando veio na cruz, morreu para os nossos pecados, Ele nos deu o direito de renunciar tudo quanto tem e deixar de viver para nós mesmos. No dia que eu disser para Deus, Senhor, nunca mais eu quero viver para mim mesmo, é o momento que eu cheguei aonde? Na cruz. Eu cheguei na cruz. E agora o que acontece? A minha natureza é modificada. Como que minha natureza é modificada? Porque assim como eu participei, diz Paulo, da morte de Cristo, eu também participo da sua ressurreição. O que é participar da ressurreição de Cristo?
é a sua natureza ser modificada. O homem tem dois tipos de natureza. Não, ele tem só uma natureza. Agora, essa natureza pode estar com Deus, ou essa natureza pode estar o quê? Sem Deus. Ou com Deus, ou sem Deus. Olha que detalhe interessante, irmãos. Paulo, ele retratou um período dele, da sua natureza, sem a presença de Deus. Ele estava convencido do Espírito Santo que era pecador. E o que Paulo disse? Ele diz assim, olha, aquilo que eu quero fazer, Paulo começou a contar para os judeus, olha, eu quero dar para vocês um testemunho, que na época que eu era judeu, que eu me esforçava para obedecer à lei, e que eu não havia sido participante da natureza divina. Você sabe como que eu vivia obedecendo à lei? Aquilo que eu quero fazer, ele acabava não fazendo. Mas aquilo que não era para ele fazer, ele acabava fazendo. Quem hoje tem essa luta dentro da igreja? Não precisa levantar a mão, irmãos. Eu quero que você reflita nessa manhã. Deus manda dizer à igreja dele, através do espírito de profecia. Ele diz assim, que desejar de todas as nações, na página 122, Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a Ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Sabe por que o pecado tem domínio sobre a sua vida? Sabe por que nós sentimos vontade de pecar? Por quê? É porque nós não somos participantes da natureza divina. Não somos participantes da natureza divina, irmãos. Todo aquele que sente vontade de pecar, ele ainda não está ligado à videira verdadeira. Não está. Esse é o sinal bem claro. Existem três coisas: é paz, alegria e paz no espírito, e não sentir mais vontade de pecar. Todo aquele que sente vontade de pecar é porque ele não está ligado à natureza divina. A Bíblia diz assim, que Cristo ele não tem pecado. E se eu estou ligado a Cristo, eu posso sentir vontade de pecar? Não. Agora, uma coisa é eu professar que estou ligado a Cristo. Como que eu posso saber se eu estou verdadeiramente ou não? Olho para dentro de mim mesmo e me pergunto, estou eu tendo vontade de pecar? A Bíblia diz no livro de 1 João, vamos abrir lá, capítulo 1, livro de 1 João, capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 4 em diante. A palavra do Senhor diz assim: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei de Deus, quer dizer, a transgressão da lei é pecado. Versículo 5, olha que interessante, vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados, e que ele fala que Cristo não tem nenhum pecado. Versículo 6 diz assim: assim quem vive unido com Cristo não continua pecando. Se eu peco, se eu continuo pecando, é porque eu tenho entrado pelo caminho dos fariseus. Eu tenho obedecido à lei através dos meus próprios esforços. A Bíblia diz assim, olha, assim quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nem o conheceu. Olha que coisa séria, irmãos. O apóstolo está afirmando. É fácil saber se você já conheceu a Cristo ou não. É se você comete pecado. O versículo 8 diz assim: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E a esperança agora diz assim, que o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Verso 9 diz assim: quem é filho de Deus não continua pecando. Eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Você continua pecando, irmão? Tem alguma coisa de errado. Sabe por que tem alguma coisa de errado na sua vida? Porque o maior de todos os planos, o plano da redenção, foi montado para você e para eu. Ele foi montado para que você não mais pecasse, não mais cometesse pecado. E por que nós cometemos pecado? É porque nós resistimos e sermos participantes da natureza divina. Mas para isso, é necessário nós tomarmos uma decisão.
Senhor, eu não quero mais viver para eu mesmo. Que todos os meus planos, todos os meus projetos, nunca mais subam meus pensamentos, mas somente os teus projetos, Senhor, os teus planos, venham a ser os meus planos. Você já pensou que nível de decisão é essa? É uma decisão de entrega o quê? Total. Os fariseus, na época, eles haviam ensinado o seguinte: olha, você deve se esforçar em obedecer à lei. E ali os homens começavam a se esforçar em obedecer à lei, mas continuava vivendo para si mesmo. E todo aquele que continua vivendo para si mesmo, jamais será liberto da vontade de pecar. João Batista diz assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus, que arranca, que tira o pecado do mundo. Se ele arranca e tira o pecado do mundo, por que eu estou pecando ainda? É porque eu quero guardar a lei de Deus, eu quero acreditar na mensagem dos 144 mil, eu quero ser membro da igreja de Deus, né? Eu quero fazer minha lição da escola sabatina, eu quero participar dos cultos, eu quero participar no dízimo, nas ofertas, nas campanhas evangelísticas, eu quero realmente, Senhor, ser um verdadeiro missionário, mas eu quero ainda continuar vivendo para mim mesmo. Depois de tudo isso que eu fizer, ainda eu quero continuar vivendo para mim mesmo. A irmã White compara esse tipo de classe dentro da igreja, sabe com o quê? Olha a mensagem que ela mandou na época, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 172, ela diz assim que a vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga. Às vezes a pessoa estava acreditando, não acreditava no sábado, não acreditava na reforma de saúde, não entendia sobre a reforma do vestuário e etc. Aí agora ele conheceu a luz de Deus através da sua igreja aqui no movimento de reforma. Aí a pessoa agora trocou de rótulo denominacional. E aí o que acontece com a pessoa? Ela melhorou ou não de vida? Com certeza, ela melhora de vida. Ela vai deixar de comer carne, isso melhora a saúde, né? Ela vai passar a ter um tempo exclusivo para Deus, né? Que é a santificação do sábado, e etc. Vai começar agora a participar no meio do povo de Deus. Mas ela diz assim, olha, a vida cristã não é uma modificação, um melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Se a minha natureza não for transformada, quando é que a minha natureza vai ser transformada? É quando Jesus vier? Sim ou não? Não, é quando eu estiver ligado o quê? Na videira, em Cristo. A maior prova que tem que eu não pertenço a Deus ainda é se eu peco ou não. É bem simples. É bem simples, porque é impossível um homem pecar ligado à natureza divina. À natureza divina. Então os judeus, os fariseus se esforçavam em obedecer à lei, e se esforçavam, mas continuavam o quê? Vivendo para si mesmo e cometendo pecado. E Paulo falou assim, olha, se a sua natureza, se o seu DNA não for modificado, isso só acontece se você, do fundo do profundo do coração, tomar uma decisão: eu não quero viver mais para eu mesmo. Então, você vai participar da ressurreição de Cristo, uma nova criatura. E quando você sair a nova criatura, você vai sair participante da natureza divina. E o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. No livro Santificação, a irmã White diz assim que, na página 55, que João, o apóstolo João, ele desejava tornar semelhante a Jesus, e sob a transformadora influência do seu poder, tornou-se manso e humilde de coração, e estava intimamente unido à videira viva, e assim se tornou participante da natureza divina. Tal será sempre o resultado da comunhão com Cristo. Esta é a verdadeira santificação. A verdadeira santificação é estarmos ligados na videira. Jesus contou a história da videira. Ele diz assim, olha, eu quero que você corte o seu galho e enxerte em mim. A raiz da árvore manda para ela todas as informações que ela precisa. Esquece a sua raiz. Esquece os seus esforços. Mas então para que, irmão Simon, que serve a lei de Deus? A lei de Deus, ela serve para apontar, irmãos, se você está ligado ou não à natureza divina. Se você quebra o sábado, você está ligado à natureza divina? Não. Se você comete adultério, você está. Se você sente vontade de pecar, se no seu coração sente vontade de transgredir a lei,
O evangelista João escreveu na sua primeira carta o seguinte: porém, quem continua pecando nunca o viu e nem o conheceu. Olha que seriedade. E tem pessoas que pensam: não, mas eu já encontrei Jesus. Você continua pecando? Você ainda não entendeu a mensagem do evangelho, irmão. Eu, durante 16 anos, eu pensei que eu deveria me esforçar em obedecer à lei de Deus, guardar os seus mandamentos de todo o meu coração, de toda a minha força. Eu, irmão Simon, pensei isso. Eu pensei que acreditando na mensagem dos 144 mil estaria salvo. Eu pensei que eu, sendo um membro da igreja de Deus, fazendo as lições da escola sabatina, eu fazendo os trabalhos missionários, os trabalhos evangelísticos, eu estaria indo para o céu. E o que eu encontrei na palavra de Deus hoje, eu posso falar para os irmãos o seguinte: olha, se você não é participante da natureza divina, você jamais entrará lá. O Espírito de Profecia diz assim, que Mensagem Escolhida, volume 3, página 189, que a santificação da alma pela operação do Espírito Santo é a implantação da natureza de Cristo na humanidade. E ele ainda reforça dizendo assim que Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina, e sua vida declara que a humanidade unida à divindade não comete pecado. A irmã White afirma. A irmã White, quando ela passou a lei de Deus, ela disse que a lei vai ser o sinal dos 144 mil, né, que é o ponto de controvérsia. Ali não é para mostrar quem foi obediente, quem não foi, é quem é participante da natureza divina e quem não é. Na terra, terá um sinal do sábado, porque o sábado é a vontade de Deus, é também a lei do Espírito. E sobre a mensagem da cruz, eu quero fazer um apelo à consciência dos irmãos. Irmãos, façam uma análise da sua vida. Existe uma natureza só, a natureza com Deus e a natureza sem Deus. Quando um homem pecou, ele perdeu a presença de Deus. Ele vive na natureza agora sem Deus. Nós chamamos de natureza pecaminosa e natureza divina. Não existe duas naturezas dentro do homem lutando. Não existe luta de duas naturezas. Quando você é participante da natureza divina, você sente vontade de pecar? Não. Mas você é tentado? Sim, tentação tem. Sabe por que tem? Porque Cristo foi tentado? Foi. Mas qual que é a diferença de tentação por tendência pecaminosa? Tendência pecaminosa é a vontade que tem de pecar. Por exemplo, Paulo falava assim: olha, eu não queria fazer, e ia lá, acabava o quê? Fazendo. Isso chama tendência pecaminosa, é natureza pecaminosa. Mas ele diz que quando ele estava agora ligado em Cristo, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele diz assim: e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus, sabe o que é, irmãos? É ir para a cruz. Mensagem dos 144 mil diz assim: e seguirão o Cordeiro para onde quer que ele for. E Cristo foi para a cruz. É 144 mil, já foi para a cruz. Se você estiver fazendo um atalho para chegar na santificação, qual é o atalho? Eu estou me esforçando em obedecer a lei de Deus, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Isso é atalho. Você conhece alguém que guardou o sábado e perdeu vontade e parou de pecar? Não, passei a guardar o sábado e a vontade de pecar sumiu. Você conhece alguém que passou a guardar os 10 mandamentos e a vontade de pecar sumiu? Não existe. Paulo queria dizer isso, que não existe. A sua vontade de pecar só vai sumir quando você estiver ligado quem? A videira verdadeira. Eu quero que os irmãos tenham em mente os textos do Espírito de Profecia. Jesus, ele fala que Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina, e sua vida declara que a humanidade unida à divindade não comete pecado. Não comete pecado. E ainda diz assim, que Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Não tem. Então Deus deixou a bênção para nós desse sinal, porque às vezes nós poderíamos estar iludidos achando que estamos ligados a Cristo e não estamos. A única forma de eu saber se eu estou ligado a Cristo, se eu sou participante da natureza divina, é só uma: eu sinto vontade de pecar ou não. Esse é o sinal. Para você que não sente, siga o caminho dos 144 mil. Vai para a cruz. E para a cruz, irmão, é renunciar a tudo quanto tem. É dizer assim: Senhor, eu nunca mais quero viver para eu mesmo. Porque o Senhor morreu na cruz para todos,
para que os que vivem não vivem mais para si mesmo. Eu não quero viver para eu mesmo, Senhor. Eu não quero mais. Ainda que seja preciso o Senhor arrancar o quê? Uma mão, se for preciso, porque se sua mão escandaliza, é melhor você entrar o quê? Porque agora essa mão pertence a quem? A você, Senhor. Você achar que eu não preciso mais dela? Ao meu emprego? Senhor, a partir de hoje eu não pertenço eu mais. Aos meus sonhos, meus projetos, as minhas viagens, os meus planos, as minhas construções, isso já foi um homem antigo, Senhor. Eu não tenho mais sonho nenhum nessa terra, a não ser a sua vontade, a não ser o seu querer sobre a minha vida, porque eu faço parte dos 144 mil, porque segue o Cordeiro para onde quer que vá. Essa é a igreja remanescente, que toma essa decisão, quanto tempo Cristo levará para implantar sua natureza em você? Quanto tempo ele leva? Ele precisa somente de uma decisão. Mas eu levantei pela manhã, senti vontade de pecar, irmão Simon, o que eu faço? Corre para a cruz novamente, corre para a cruz e fala com o Senhor: Senhor, não deixe eu mais viver para eu mesmo, que seja uma decisão irrevogável, aconteça o que acontecer, que eu perca o que eu tiver de perder, mas não me deixe mais eu viver para eu mesmo. Você estará entendendo a mensagem da cruz. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um texto que está no Caminho a Cristo, na página 47, página 47 do livro Caminho a Cristo. A irmã White, ela retrata assim, que, gente, tem 3 poderes nessa terra, assim, de alto poder. Olha, o primeiro é o pecado. Tem pessoas que se esforçam por abandonar o pecado e não quê? E não conseguem. Pecado é um grande poder que existe. Um outro poder, estou falando em ordem crescente. Acima do pecado está o quê? Está o plano da redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está a Trindade, está a divindade, está acima do pecado. E não tem nenhum pecado, nenhuma vontade de pecar que pode ser destruída em Cristo Jesus. O plano da redenção foi perfeito. Sabe por que nós continuamos a pecar? É porque a nossa decisão é imperfeita. O plano da redenção é perfeito, mas a decisão que eu acho que eu já tomei em ser participante da natureza divina é imperfeita ainda. Então, olha, é o pecado, e acima do pecado está o quê? Está a divindade, que é o plano da redenção. O plano da redenção está trabalhando para nos salvar, mas existe uma coisa que aborta o plano da redenção, e é sobre isso que a irmã White escreveu. Então tome cuidado, que esse poder, Deus, Ele delegou a você. Você pode desligar todo o plano da redenção na sua vida. E que poder foi esse que Deus nos deu? Que tem poder de chegar lá e dar descarga no plano da redenção. Livre-arbítrio, muito bem. Ela diz assim, olha: muitos indagam, como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Desejar e entregar a Ele, mas sois faltos de poder moral, escravo da dúvida, dirigido pelos hábitos de vossa vida de pecado. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-os a julgar a Deus que não vos pode aceitar. Mas não precisa desesperar. Atenção que a irmã White nos chama, ela diz assim, olha: o que deveis compreender? Sabe o que a igreja precisa de compreender para ser participante da natureza divina? É isso aqui, ó. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Esta é o poder que governa a natureza do homem. O poder da decisão ou da escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem, e a ele compete exercê-lo. Não podeis mudar o vosso coração, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis lhe servi-lo, mas podeis escolher servi-lo, podeis lhes dar a vossa vontade. Você pode falar: Senhor, eu não consigo obedecer sua lei,
mas que a partir de hoje o Senhor venha em mim, habite em mim e obedeça por mim. A força de vontade, irmãos, você, se do profundo do seu coração for despertado, fala: Senhor, desperta essa vontade em mim, em nunca mais eu querer viver para eu mesmo, porque a partir de hoje eu quero viver para aquele que morreu e foi ressuscitado por mim. Você nunca mais peca. Essa é a promessa, é as boas novas do Evangelho. Mas será que nós não estamos querendo mais pecar? Ou procuramos a Deus para que Ele solucione a vontade do nosso coração, nos dê aquilo que é do agrado do nosso coração? Eu quero fazer um apelo à igreja de Deus hoje. Como está a sua vida diante de Deus? O pecado, ele não é tolerado dentro da igreja, em momento algum. O Senhor diz assim que o Filho de Deus foi enviado para destruir a obra do diabo, que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda foi dito mais: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ainda não, eu ainda sou membro da igreja de Deus, conheço a mensagem de Deus, e ainda continuo tendo vontade de pecar. Tem alguma coisa de errado, e eu quero te garantir nessa manhã que não é no plano da redenção, é na sua escolha, é na sua decisão. Até hoje você já decidiu em escolher os caminhos de Cristo, a servir a Cristo, a praticar os seus mandamentos, a fazer a sua vontade, a lhe prestar culto, a lhe prestar louvor, a ser o seu servo, mas ainda quer continuar a vivendo para si mesmo. Enquanto você continuar a viver para si mesmo, jamais será participante da natureza divina, jamais. E tem um texto da irmã White que diz que a vida eterna só é concedido àqueles que participam da natureza divina. Essa foi a mensagem que Jesus falou com Nicodemos: olha, é necessário nascer de novo. E essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus manda entregar à igreja em novo progresso, aos nossos corações. É necessário você tomar uma decisão do profundo do seu coração. Todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus planos sejam julgados nessa manhã por água abaixo, e que a vontade de Deus venha sobre a sua vida. Fala: Senhor, a partir de hoje eu quero tomar uma decisão no meu coração. Me dê força, Senhor, a tomar essa decisão, a fazer essa escolha, a não viver mais para eu mesmo, mas que eu possa viver exclusivamente para aquele que morreu e ressuscitou. Não brinque de ser reformista, não brinque de ser 144 mil. Os 144 mil, todos eles passaram pela cruz, tomaram a decisão de nunca mais viver para si mesmo. Essa decisão você já tomou no seu coração? É essa decisão que você quer para a sua vida? É essa decisão que você quer tomar nessa manhã, em dizer assim: Senhor, eu não quero mais, Senhor, nunca mais. Eu estou sentindo que o Senhor está me convidando, Senhor. Eu quero me entregar a Ti, para que eu nunca mais viva para eu mesmo. Porque um dia eu já experimentei dentro da reforma obedecer o sábado, a guardar a sua lei, a dar o dízimo e a oferta, a participar do culto, mas ainda eu estou relutando, porque eu não quero deixar de viver para eu mesmo, Senhor. Eu quero fazer tudo isso, mas depois de tudo isso obedecido, agora eu quero ter a minha recompensa, os meus resultados, e ainda eu consigo resistir à cruz, por causa que eu não quero fazer uma entrega completa. Somente os discípulos, os homens, Judas, a obediência parcial, não foi a entrega total. Às vezes eu falo mal de Judas, através das escrituras sagradas, mas eu não consigo entender que o caminho que eu tenho seguido é o caminho de Esaú, é o caminho de Judas Iscariotes. Não é um caminho de entrega total. Por quê, irmão Simon? Porque ainda eu sinto vontade de pecar. Toda vez que você sentir vontade de pecar, irmão, você está perdido. Você precisa de um Salvador. E toda vez que você não sentir mais vontade de pecar, eu quero dizer que você encontrou o seu Salvador. Você encontrou o seu Salvador. Não desista. O diabo tenta apresentar que não, enquanto você estiver nessa terra, você terá as duas naturezas. Mas Deus manda te dizer que se você estiver ligado à videira verdadeira, não tem pecado nesse mundo mais, irmãos, que pode
deixar que o servo de Deus sirva a Deus em espírito e em verdade. Não queira para você uma obediência como foi a obediência dos fariseus, aquela obediência simplesmente exterior, do lado de fora, para os homens ver, para o pastor ver, para o ministério ver, mas seja uma obediência da presença do Filho de Deus dentro da sua vida. Eu não posso tomar essa decisão por você, o Espírito Santo também não pode tomar essa decisão por você nessa manhã, meu irmão. O Pai não pode, o Filho também não pode, mas nessa hora, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e as cortes angelicais está esperando só uma autorização sua para o céu descer para dentro do seu coração, para a habitação divina explodir dentro de você, e aquela Shekinah que foi demonstrada no deserto, no santuário, ela passa a ser real dentro da sua vida. Jesus entregou até a última gota de sangue, para que você tivesse essa oportunidade, e Ele te pede somente uma coisa: a sua entrega total. A entrega parcial é capaz de bloquear o agir do Espírito na sua vida. Paulo disse assim: olha, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Sabe por que um dia você foi decepcionado dentro dessa igreja? É porque você experimentou a lei, você experimentou a obediência, mas você não experimentou ser ligado à videira verdadeira. Quando você é ligado à videira verdadeira, a vontade de pecar some, e a obediência à lei de Deus é uma coisa natural na sua vida, e isso é um movimento de reforma na sua vida. Isso é estar no movimento de reforma, é sermos participantes da natureza divina. Eu quero nesse instante convidar a todos que se coloquem de joelho, que eu quero fazer uma oração. E essa oração, eu quero que você tome a decisão nessa hora no seu coração em servir ao Senhor. Aqueles que puderem colocar de joelhos, coloquem-se de joelhos e vamos falar com Deus nesse instante. Santíssimo Deus, eterno Pai, diante, Senhor, da sua presença aqui na tua casa e do teu povo, como igreja e noiva do Cordeiro, Senhor, nós te clamamos, Senhor, que o Senhor coloque dentro de nós a vontade de não vivermos mais para nós mesmos, mas exclusivamente para aquele que morreu e ressuscitou, e nos faça, Senhor, participante da morte do teu Filho e também da ressurreição, sendo participante da natureza divina, Senhor, porque o meu nome deve estar entre os 144 mil, eu tenho que fazer parte, Senhor, não pelas minhas próprias forças, nem pelos meus próprios poderes, mas pela tua misericórdia, me torne, Senhor, participante da natureza divina, tirando de mim toda vontade de pecar. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia, Senhor, desses que estão tomando essa decisão agora, aí dentro do coração, Senhor, em não viver mais para si mesmo, que eles possam sair da tua casa, Senhor, aqui, transformados, ligados à videira verdadeira, Senhor. Dê-nos, Senhor, essa oportunidade enquanto há tempo, e seja com cada um de nós, em nome de Jesus, amém, Senhor.